Oi, gente! Hoje eu vou contar e explicar para vocês 10 gírias do inglês americano que vocês precisam saber, não só para falar um inglês mais parecido, né, com o inglês nativo, mas também para entender séries, filmes e até mesmo uma conversa com um americano. Espero que vocês gostem! Bom, a primeira gíria que eu quero contar para vocês é a gíria you rock. O verbo to rock, na verdade, significa balançar, né? Mas nesse caso, né, na gíria you rock significa você arrasa. Então a pessoa pode falar she rocks, né? Ou Madonna rocks. A Madonna arrasa. You rock, girl. Thanks. A segunda gíria que eu quero contar para vocês, que também é muito usada, eu mesmo já usei nos meus vídeos, é quando eles usam a palavra buck ou bucks para falar quanto uma coisa custa, né? Então, por exemplo, eu posso falar que the coffee costs $4. O café custa $4. Então, nesse sentido, na gíria, bucks é igual a dólares. You can take a private English lesson with a native speaker on iTalki for only $7. Really? Muitos de vocês já devem saber o que significa. É a gíria WhatsApp. Então, é muito usada o WhatsApp, principalmente pelas pessoas mais jovens, né? Geralmente, as pessoas mais jovens, em vez de falar Hi, how are you? Elas falam What's up? E WhatsApp significa e aí, o que tá acontecendo? Tudo bem? Beleza? Hey, what's up? Nothing much. A quarta gíria é hang out. Então, quando um amigo seu fala, né, let's hang out or let's hang out soon, significa vamos nos encontrar, né? Vamos sair juntos logo, vamos estar juntos. Não tem um significado específico, né? Mas é tipo estar juntos. E muita gente também fala sem o out, né? Fala só let's hang, or let's hang soon, or let's hang next week. Let's hang out this weekend again. Sure, yeah, let's do it. Uma outra gíria muito usada é to be sick of someone or to be sick of something. Muitos de vocês também já devem saber que sick significa doente, mas neste caso, né, na gíria, sick significa mais estar cansado de alguém ou de alguma coisa. Então, se uma pessoa te irrita muito, você pode falar I'm sick of her. Tô cansada dela. Ou uma situação, né? Você está numa situação muito ruim, você fala I'm sick of it. Eu estou cansada disso. I'm just sick of this whole situation. I'm sorry. Essa gíria eu particularmente uso muito e, na verdade, pode ter dois significados, né? Que é, na verdade, a expressão no way. Então, por exemplo, quando alguém te conta uma coisa que é muito surpreendente, né, muito, assim, extraordinária, você pode responder no way, como, assim, com o sentido de não acredito, que coisa extraordinária, no way. Tipo, você não tá acreditando porque a situação é muito fora do comum. E o outro sentido é quando alguém por exemplo, alguém te pede um favor muito grande, tipo, você pode me emprestar $1 milhão? Aí você fala, no way, tipo, de jeito nenhum. Então pode ter esses dois sentidos, né? Can you give me $200, please? No way. Bom, BS, na verdade, é a sigla para bullshit. E bullshit é uma palavra forte em inglês. É considerada uma palavra forte, então as pessoas elas evitam usar essa palavra, não é uma palavra que você deve sair usando o tempo inteiro. Mas se você quiser falar que alguma coisa é tipo, é uma besteira, é mentira, em vez de falar a palavra bullshit, você pode usar a sigla BS, né? Então, se alguém te conta uma coisa que você acha que é mentira, você fala that's BS. Ou então, tem gente também que em vez de falar BS, fala só bull. Então, fala só a primeira parte da palavra, né? Em vez de falar bullshit, fala that's bull. He told me he learned English in only 3 months. That's BS. Dude. Dude é uma gíria muito usada também, principalmente pelos homens. Mulheres também usam, mas mais os homens. E significa cara, né? Então você fala, cara, você não sabe o que aconteceu. Dude, you don't know what happened. Dude, you have no idea what I just saw. What did you see? Essa gíria também é muito importante e eu também uso bastante, que é get it no sentido de entender, né? Porque o verbo to get, na verdade, é um verbo muito
usado em várias situações, né, no inglês. É um verbo que pode significar várias coisas dependendo da palavra que acompanha ou da situação, mas no sentido de entender, né? Então, por exemplo, se alguém te pergunta, Did you get it? No sentido de você entendeu. E muita gente também, se alguém está te contando alguma coisa ou está te explicando alguma coisa e você quer falar que você entendeu, você pode falar got it. You need to study English every day to become fluent. Got it. Bom, gente, essas foram as 10 gírias de hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se aprenderam alguma coisa nova e se gostam desse tipo de vídeo, deixe uma curtida e um comentário, porque se tiver muita curtida e muito comentário, eu posso continuar fazendo vídeos nesse estilo, né, com mais gírias, porque tem muitas gírias que são muito usadas. E se vocês ainda não conhecem o site iTalk, confiram, porque é muito bom. Lá vocês podem fazer aulas com professores nativos por Skype e as aulas são assim bem em conta. Então, eu vou deixar o link aqui embaixo. Se vocês se inscreverem pelo site com esse link, vocês ganham uma aula grátis. E na verdade, no caso do inglês, eu fiz uma aula teste com uma professora americana, o nome dela é Anne, e ela é muito boa, eu recomendo muito. E ela também fala português. Então, se vocês estiverem interessados em fazer aulas por Skype com ela, eu vou deixar o link dela aqui embaixo. E aí depois vocês me contam se vocês gostaram. Vejo vocês na semana que vem. Beijos!